Oi pessoas, eu sou o Giovanni Vicenzo e você está na Trilha Folclore. Sejam todos muito bem-vindos e desde já, deixe o seu like, você é muito importante aqui. Siga o nosso canal inscrevendo-se para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os instrumentos da magia tradicional em zonas rurais. Ferramentas rústicas de maneiras antigas que foram impregnadas de poder sobrenatural e magia folclórica. Ferramentas agrícolas na bruxaria rural. Roda a vinheta. Algumas pessoas podem não entender os costumes e as crenças das gerações anteriores, principalmente as gerações novas. Mas quando visitamos as tradições e as crenças das pessoas camponesas, logo percebemos que a bruxaria estava enraizada em seus corações por motivos importantes. O maior anseio das pessoas do campo sempre fora a sobrevivência. A sobrevivência de suas plantações, a sobrevivência de suas criações animais, a sobrevivência de suas hortaliças, de seu artesanato, significava a sobrevivência da família do homem do campo. Mas se por algum motivo, natural ou sobrenatural, as plantações fossem improdutivas ou as criações animais sofressem danos por causa de alguma peste, a família poderia sofrer e isso significaria que a sobrevivência destes estaria em risco. Por isso, com o passar do tempo, contar com o elemento sobrenatural se tornou uma ferramenta tão útil quanto qualquer instrumento agrário. Em outras narrativas, há relatos de bruxas utilizando ferramentas de uso doméstico para produzir tempestades e relâmpagos. Ferramentas rústicas sendo empregadas na magia tradicional e impregnadas de folclore e de poder sobrenatural. Vamos agora a uma pequena lista dessas ferramentas de uso tradicional que podem ser empregadas dentro de seu ofício, dentro de sua bruxaria. O autor Neil Bill Niles, em Crenças Folclóricas do Sul Negro, descreve o uso de um instrumento específico muito curioso, o cabresto. O cabresto é uma espécie de arreio feito com corda ou com couro e ele serve justamente para frear ou controlar o animal, um cavalo, por exemplo. Dentro do ofício das bruxas, o cabresto é usado como um instrumento de dominação, como um instrumento de controle. Niles descreve que uma das principais atividades das bruxas é cavalgar uma montaria humana através de um cabresto enfeitiçado. Enquanto a vítima adormece, a bruxa lança o seu cabresto sobre o seu espírito. E então cavalga o espírito do humano durante a noite em seus voos noturnos. Não é tão difícil descobrir se uma bruxa cavalgou o seu espírito. Afinal de contas, o seu sono não é capaz de repor a sua energia. Você sempre está para baixo e quanto mais dorme, mais cansado fica. O seu espírito pode estar sendo usado como uma montaria para uma bruxa, para um feiticeiro. Sendo assim, o cabresto pode ser utilizado facilmente em magias de dominação, de controle, como uma ferramenta de possessão, como uma ferramenta de manipulação. O feixe de palha também é um tipo de magia rural muito interessante. Nós estamos falando de magia de bloqueio, de magia de impedimento. Inicialmente foi usado na velha Inglaterra para parar o tráfego de animais. Uma bruxa poderosa poderia muito bem interceptar o tráfego de carroças, interceptar o movimento dos cavalos com um simples feixe de palha. Segundo Michael Soares, feiticeiro e tradutor textual de diversos artigos sobre magia tradicional,
Outra forma simples e rural para a magia de bloqueio seria o desenho de um X utilizando um giz no chão atrás da porta de sua casa e lançando sal no centro do símbolo. Isso poderia paralisar as visitas ou simplesmente impedir que visitantes te incomodem. Útil, por exemplo, para um ritual onde você não quer ser incomodado, não é mesmo? O machado sempre foi um item utilizado na feitiçaria rural. Eles o identificaram como um instrumento para a corte. Perceba que a função original é impregnada de significados espirituais e isso torna a ferramenta também um item sobrenatural, dotado de poderes, dotado de magia. O machado foi utilizado como um instrumento para se cortar enfermidades, afastar a febre e as pestes do lar. Ele foi colocado debaixo da cama para que cortasse a febre dos enfermos. Sempre que alguém adoecia, o machado era colocado embaixo do colchão ou embaixo da cama para repelir a doença. O chicote também foi uma ferramenta utilizada dentro da medicina popular e dentro da feitiçaria rural inglesa, como um instrumento capaz de cortar maldições e de quebrar a influência de outras bruxas sobre um objeto, uma propriedade ou uma pessoa. Geralmente, quando uma bruxa influenciava um animal, por exemplo, o caso do feitiço através do feixe de palha, o chicote era estralado para que quebrasse a influência da bruxa, libertando o animal do feitiço, daquele encantamento. Temos aqui então um instrumento capaz de romper com as influências energéticas indesejadas, um tipo de possessão ou ligação espiritual que não é bem-vinda. Por sua vez, o chicote atua como um instrumento de defesa mágica, de proteção, capaz de fornecer o corte espiritual preciso contra maldições e a influência de espíritos malignos e forças indesejadas. A foice é uma ferramenta extraordinária e muito utilizada dentro da vida rural. Ela tem a funcionalidade de atuar nas colheitas, cortando, ceifando, cortando ao meio ou facilitando a remoção da raiz inteira. A foice foi empregada na magia como um instrumento poderoso para exorcismos, para limpezas espirituais ou também para atuar em magia climática. Através da foice se corta as chuvas, se repele os ventos e se afasta as tempestades. Mas através da foice também se corta a influência de demônios, de espíritos malignos, de fantasmas e de feiticeiros. A foice é utilizada dentro do artesanato bruxo como um instrumento poderoso para exorcismos. A foice é capaz de bloquear o inimigo e cortar por completo a sua presença, a sua energia. Como um instrumento agrário, foi impregnada de significado espiritual para repelir o mal. Dentro do ofício, nós utilizamos a foice justamente para este fim: proteção, defesa e ataque espiritual. Quando falamos em magia rural, não podemos deixar a pá, um instrumento super simples e muito utilizado na vida do campo, de fora. Segundo Richard Blake, em seu livro Folclore e Costume do Norte, uma mulher foi acometida por um feitiço, e diante dessa infâmia, ela procurou um sábio, um feiticeiro popular, um homem astuto de sua região. Então o homem sábio orientou aquela mulher para escrever o nome da suposta bruxa sobre uma pá, colocar um pão sobre o nome e levar esta pá com o pão a um forno aquecido fortemente. Aconteceu que uma mulher das redondezas que estava fazendo colheita no campo sofreu fortes dores em sua barriga e foi acometida por uma doença grave, repentina, tendo que ficar vários dias em sua casa. Então, a bruxa foi descoberta. A pá tornou-se então um símbolo de revelação, um instrumento de proteção, um instrumento capaz de escavar a verdade e trazer à tona, um instrumento capaz de devolver àqueles que fizeram malefício o mal que lançaram. Outro instrumento poderoso utilizado na feitiçaria rural foi o forno de pedra, um forno rústico capaz de atuar como um espírito auxiliar do amor, e também um destruidor de barreiras e obstáculos. O forno, enquanto um destruidor de obstáculos, foi utilizado através da magia representativa.
O feiticeiro ou bruxa criava uma espécie de objeto que representava o mal, uma doença, um problema que precisava ser solucionado. Esse objeto era depositado no interior do forno, e então as chamas vorazes dissolviam aquele objeto que levava consigo o seu significado espiritual. As doenças eram devoradas pelo espírito do fogo, assim como qualquer outro problema. Essa magia representativa é poderosa e pode ser utilizada inclusive nos nossos dias. Eu gosto de utilizar isso para resolver os problemas rápidos de clientes que precisam com urgência serem atendidos. Outra forma usual para o forno é a magia do amor. Dois pães em formato de corações são depositados em uma mesma forma metálica e levados ao interior do forno. À medida que os corações crescem, à medida que os pães incham e se encontram, aquele casal que foi separado, aquele casal que está distante, aquele casal que foi esfriado pelo tempo ou pela rotina, se reaproxima e o espírito do fogo, o calor do interior do forno, se encarrega de aquecer a sua relação. O tridente também é uma ferramenta poderosa no ofício tradicional. Segundo a Enciclopédia de Superstições e Folclore de Coraline Daniels, ele pode ser utilizado como uma ferramenta representativa do Senhor das Bruxas. Ele também pode ser usado para conjurar a chuva ou para trazer um cavalo fugitivo de volta ao seu estábulo. Crave o tridente sobre o rastro de um inimigo e ele então não terá paz enquanto o tridente não for removido. Crave o tridente sobre a sombra de um desafeto e ele não poderá dormir em paz enquanto o tridente não for removido. A magia da insônia, das dores musculares irão penetrar a sua alma, pois a sua sombra contém os segredos para chegar até o seu espírito. Crianças, não façam isso em casa. Nós também podemos destacar o uso das cordas, dos nós poderosos, dos laços. O laço é um instrumento forte quando você quer trazer algo de volta, algo que foi levado, algo que foi roubado. Geralmente é utilizado contra ladrões, geralmente é utilizado na magia que traz de volta aquilo que foi tirado de você. Serve, por exemplo, para trazer uma pessoa de volta, para trazer um animal perdido. Você vai laçar o espírito daquela coisa, vai laçar o espírito daquele animal, escrevendo o nome, escrevendo detalhadamente o seu nome completo, a sua data de nascimento sobre a corda e então lançando contra o nada e puxando de volta em direção à sua casa. Esse feitiço poderoso rural foi utilizado em diversas vezes na Inglaterra para se recuperar objetos roubados, para se recuperar animais roubados. Nós usamos então na magia tradicional, na magia folclórica, para se recuperar aquilo que nós queremos, não apenas objetos, mas também situações. Por exemplo, se você está desempregado e precisa agir, atuar magicamente no campo do emprego, você pode escrever aquilo que você deseja e trazer para sua vida, untando a corda com óleo especial, segundo as suas intenções e rezando ela, para laçar e capturar aquilo que você quer, trazendo-o de volta para dentro da sua casa. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e desde já colabore com a Trilha Folclore, colabore com o nosso canal. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nada. Vem comigo nessa trilha e até o próximo vídeo. Um beijo!